A paz de Deus com todos. Eu estou mandando um vídeo de uma pregação para vocês e, se der, eu vou fazer a narração. Se vocês estão constituídos por Deus para tomar conta do rebanho, eu sei, disse ele, que quando eu partir, depois que eu for embora, vai entrar no meio de vocês lobos devoradores, homens que são amantes de si próprio e que não buscam a vida do rebanho, mas buscam a sua própria vida, o seu ego, a sua grandeza, a sua maneira de viver. Eles aproveitarão do rebanho e eles estão no meio de vós. Então vocês viram que o que ele pregou aí seriam os maus condutores do povo que se levantariam naquele tempo depois que ele partisse. Mas trazendo isso para os nossos dias, quem são os condutores? São eles dos ministérios, né? Eles, os anciãos, principalmente. Mas ele não exortou nada do que ele leu aí. E na verdade essa passagem do apóstolo nem precisa exortação. Tá claro, qualquer pessoa entendeu o que ele disse aí. Que são os lobos, né? Os falsos mestres, falsos pastores, falsos anciães, falsos irmãos do ministério. Então sua leitura está muito clara, nem precisou exortação. Mas vamos ver então o que ele vai pregar disso daí. Ele sentia que no meio do povo tinha povo que não aceitava bem a palavra dele, que não aceitava bem a doutrina, que não queria bem do povo. E mas diz, quando eu partir, eles vão se levantar. Parece uma piada, rapaz. Passando pro povo, né? O que é para eles aí, ó. Tinha povo que não aceitava a palavra, que não aceitava a doutrina. Mas não está falando de povo, o apóstolo está falando de vocês. Vocês que são os líderes, vocês que são os condutores. Então vamos ouvir mais um pouco. Mas vocês continuem servindo a Deus, que Deus vos constituiu para cuidar da igreja de Deus, a qual ele deu, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque ele vê que ele não está pregando o que ele leu e ele nem pode entrar nesse assunto, porque vai desmascarar eles mesmos. Então, ele fugiu e já passou a querer dar um conselho. Então, até agora, ele não pregou, não exortou o que ele leu e nem vai. Vamos seguir. Ele resgatou a igreja com seu próprio sangue, de maneira que vocês não se intimidam, não parem, continuem servindo a Deus. É a palavra que Deus está mandando nesta tarde, é para que ninguém pare. Ninguém fique para trás, ninguém deixe de servir a Deus. Se tem alguma coisa contra ti, maior é a coisa que está a favor a ti. Então vocês mesmos estão vendo o que era de se esperar, né? Que ia acontecer mesmo. Passando uma suquinha na boca do povo, né? Não tema, fica firme, mas não pregou lá. É para ele a palavra, não pregou nada. Então tá passando agora um doce, né, um açúcar na boca do povo, e o povo tá lá, glória, glória, como se aquilo fosse uma revelação que tivesse descido do alto, como outro ancião outro dia pregou aí atrás. Aqui é o pão quentinho que vem do céu. Olha aí o pão quentinho, é esses aí, ó. Veja se isso é um pão quentinho que vem do céu, que nem pregou, nem exortou o que ele leu, porque sabe que realmente vai se complicar. Não é pão quente vindo do céu, isso é manobra da cabeça do ancião mesmo, do próprio. Se alguém está contra ti, vai aparecer coisas boas ao teu lado. Deus vai fazer milagre, Deus faz obra, Deus opera no meio do seu povo. Não tenha medo. O medo, como Paulo escreveu a Timóteo, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas deu um espírito de moderação e de força para enfrentar tudo o que se passa. Então o que ele fez? Ele esperto, resolveu falar um monte de coisa que o povo gosta de ouvir, e o povo tá aí no embalo, glória, glória, e ele tá lá, só falando coisas boas pro povo, para esconder, né, a verdade, o que ele acabou lendo. Presta atenção agora no próximo que vai vir. Pode estar tudo bom, por um tempo, mas vai chegar um tempo que vai levantar um contra o outro. Levantar um contra o outro. Eles se unem contra o bem e depois se desintegram. Depois viram contra. Não tenha medo dos que são contra. Eles são vencidos por Deus. E aí, como eles sempre fazem todas as palavras que eles falam aí, deu uma atacadinha nos críticos. Isso aí já é normal, né? Sempre tem que dar uma atacada também nos críticos, faz parte. Mas você pode ver que ele está esmorecido, está falando sem motivação. Eu acho que ele não vê a hora de terminar, porque realmente ele está perdido no que ele está falando.
A Irmandade é fácil, né? Porque é só falar, Deus vai fazer para vocês, fazer aquilo. Então, para disfarçar ali com a Irmandade, ele conseguiu, mas ele sabe que tem muita gente assistindo que não é besta, que não é bobo. Sabe que os críticos estão vendo, sabe que muitos ali dentro já tá ficando esperto, sabe que muita gente nesse Brasil afora tá percebendo que ele tá falando sem entusiasmo. Eu acho que ele tá pensando assim, que furada que eu entrei, por que que eu fui ler isso? Ele tá indo aí igual um carro sem gasolina. Já viu quando o carro acaba a gasolina, que você joga ele numa descida, você vai na banguela? A mesma coisa, ele tá indo aí na banguela. Tá falando só pelo cargo, né? Só pelo cargo que ele tem aí de ser o do conselho, o presidente, né? Camarada acha que é todo dia que ele vai falar o que ele quer e não. Então, Deus permite isso daí para mostrar que ele não é nada. Eu também não sou nada, nós não somos nada, mas ali dentro tem muita alma simples, tem muita alma pura ali dentro da igreja. Então agora chegou a hora de defender os conservos, passar a mão na cabeça. Então escute. Fique em paz. Na cidade onde você atende, a vitória é tua. Os que levantarem contra vão cair. Então, ame o teu cooperador, ame o teu ancião, ame aquele que atende a tua igreja. Não fuja, dê a paz de Deus para ele, visita ele, esteja firme na doutrina, não fuja da doutrina. A doutrina é servir a Deus em amor. E aí ele deu mais uma exaltada, né, no ministério, com o servo, né, dele. Colocou o ministério lá em cima e a Irmandade lá embaixo. Então quem está no lugar aí de bispo é a Irmandade. É a Irmandade que tem que cuidar do ministério, é a Irmandade que tem que visitar o ministério. Passou a responsabilidade dos líderes para a Irmandade. Vocês viram aí. Eu vou parando por aqui. Compartilhem, dê um like e Deus abençoe a todos.